E eu sou o professor Arnaldo. Hoje nós vamos conversar sobre escutatória. É para conversarmos sempre sobre estratégias que vão efetivamente fazer com que a sua comunicação se eleve a um patamar onde os resultados sejam efetivos e sejam mensuráveis. A sua comunicação vai atingir um nível de claridade, de clareza, de entendimento muito maior. E eu quero te convidar para assistir esse vídeo, assim como outros vídeos no meu canal. E se você já quiser começar, dando um joinha aí, né, ou me curtindo aí na página do Facebook ou na página do Instagram, e também se inscrevendo aqui no YouTube. Quero muito que você me acompanhe até o final. Nós temos um conteúdo muito interessante hoje, como eu disse, escutatória, a arte de saber ouvir. E é extremamente rico esse conteúdo. Por que que esse conteúdo é extremamente rico, professor Arnaldo? Porque você já deve ter passado em algum momento por uma situação onde alguém te interrompeu naquele bate-papo inicial ali, né? Provavelmente você já foi interrompido antes de você finalizar, o seu raciocínio. Então, avalie comigo, né? Como que é quando você está mantendo ali o fluxo de informação, você comentando, fazendo, concatenando as ideias, e, de repente, a pessoa que está te ouvindo, ela, por entender, por acreditar, e isso é achismo, ela acha que ela já entendeu todo o seu contexto, ela te interrompe para te responder. Isso significa que a pessoa ela não está atenta àquilo que você está falando. Ela está dispersa à sua mensagem. E essa dispersão faz com que ela pense primeiro no processo de encontrar uma resposta, sendo que, a princípio, o ideal é que o seu receptor da mensagem ouça a sua mensagem até o final, para que essa pessoa, né, para que o receptor faça todo o entendimento, processe a sua informação, para só depois disso emitir um retorno. Um exemplozinho muito básico, muito simples, que é uma coisa do gênero assim: você está conversando com uma pessoa, falando de agenda, do dia a dia, e fala que no domingo, dia 31, aí a pessoa fala assim: opa, mas domingo agora é dia 26. Fala, não, mas no domingo, dia 31 de maio, porque domingo, dia 31 de maio é domingo. Então, assim, a pessoa interrompe, porque na cabeça dela, a resposta acelerada, o processo acelerado de entender a sua mensagem, de se antecipar à sua mensagem, faz com que ela realmente te interrompa. Pessoal, esse é um pouquinho do conteúdo, do muito conteúdo que nós vamos conversar no Neurofalar, que é uma trajetória enorme a respeito da comunicação e da liderança. Então, eu quero muito que você participe e, principalmente, mande para mim os seus comentários, mande a sua observação, mande a sua pergunta, para que nós possamos realmente cumprir aí uma trajetória de qualidade. Muito bem. A comunicação, pessoal, ela perpassa por ouvir bem. É importante que as pessoas entendam que o ouvir é parte intrínseca da comunicação. Por que parte intrínseca da comunicação, professor? Porque é preciso que você tenha a percepção do seu entendimento, é preciso que você tenha a percepção da mensagem como um todo, para que você tenha a real possibilidade de responder, de dar um feedback, de entender. Eu vou pautar aqui algumas situações. Imagine
um colaborador que quer conversar com o seu líder e pedir uma orientação para o líder. Ele pede uma orientação para o líder a respeito de uma determinada tarefa. E o líder prontamente vai orientá-lo sobre aquela tarefa. E no meio da orientação, aquele colaborador, já acreditando saber que tudo, que já sabe tudo, que já entendeu até o final, ele simplesmente corta, fala, não, tá ok, então, beleza, eu já entendi, e corta o raciocínio do líder. Ele vai embora para aquela tarefa, ele vai executar aquela tarefa, e daí 5, 10, 15 minutos, daí 2 dias, volta, falando, puxa vida, eu acho que eu não entendi direito. Por que ele não entendeu direito? Porque ele precisa escutar direito. E aí vem a ideia da escutatória. Porque muita gente fala da oratória para saber se comunicar. Muita gente entende ou imagina que a oratória é o grande processo da comunicação. E eu concordo que seja, em grande parte, a grande responsável por uma comunicação efetiva, por uma comunicação completa, para que a mensagem seja realmente transferida, para que a mensagem seja transferida de forma efetiva, de forma eficaz. Concordo que a oratória é uma grande responsável pela comunicação. O que eu preciso complementar nessa ideia é de que a escutatória, que é uma palavra que nem existe, mas o saber ouvir faz tanto parte da comunicação quanto o saber falar. Então, eu quero que você imagine, nessa situação, onde o liderado procurou um líder para uma observação, para uma orientação sobre uma atividade, e ele sai no meio do caminho, ele realmente vai dar um retrabalho de comunicação e pode, inclusive, acontecer de ter dado custos, ter gerado custos para a empresa. O retrabalho é custo, o desperdício de material é custo, o não entendimento de uma tarefa e a busca repetitiva pela informação também é custo. É importante que você avalie em que áreas isso acontece na sua vida. Tenho certeza que você já passou por isso, ou de interromper alguém que estava passando para você uma mensagem, ou de ser interrompido enquanto você passava uma mensagem. Isso é absolutamente comum. Vamos analisar um outro momento de comunicação. O aluno e o professor. É muito mais comum, inclusive, isso acontecer numa sala de aula, onde o aluno ele está disperso e a competição com o professor é muito grande, é desleal, porque o aluno tem acesso ali à tecnologia, o aluno está pensando no que ele quer fazer depois da aula ou no intervalo da aula, e aí ele já está disperso e ele está com pouca paciência de ouvir, ele está com pouco tempo para ouvir. Isso, pessoal, é um comportamento padrão que acontece, é muito comum acontecer. Você foi aluno, você deve lembrar de que se você realmente mantinha a atenção, com certeza alguns dos seus colegas ou muitos dos seus colegas dispersavam-se durante uma explanação do seu professor. Isso é absolutamente comum. E aí, o que acontece de uma maneira geral? O professor precisa repetir conteúdo, por mais que o professor utilize ferramentas de comunicação, por exemplo, os 3 canais da comunicação da programação neurolinguística, ele vai efetivamente precisar repetir conteúdo, vai gastar tempo de aula orientando aqueles alunos que estavam dispersos naquele momento de uma explicação. Ou seja, ouviu 5 minutos e acha que já sabe tudo, que depois, lendo o conteúdo, vai ter acesso à informação com o mesmo formato daquela explicação que o professor passou e acaba se dispersando, tirando a atenção. O detalhe interessante nesse processo que você consegue entender na hora é que logo em seguida a explicação para uma sala de aula, quando você efetivamente percebe, você professor, né? Eu estou pensando em você como comunicador, você percebe um aluno disperso e você pergunta para ele imediatamente a sua explanação. Você pergunta para ele, ô fulano,
me dá uma ideia, me dá um feedback disso que eu acabei de falar, ou faz uma pergunta para ele sobre isso que ele acabou de falar, e aí você vai realmente ter a chance de entender qual foi o nível de entendimento daquele seu aluno que estava disperso. Ou seja, o seu aluno, ele precisa aprender a aplicar a arte de ouvir. E tem um ponto importante da arte de ouvir que muito me remete ao responsável dessa atenção, da arte de ouvir. Ou seja, o comunicador, pelos pressupostos da programação neurolinguística, pelo processo de comunicação, pelo meu entendimento de mais de 35 anos na área de comunicação, instrutor de treinamentos, professor acadêmico, professor de MBA, pai de 4, 5, 6 filhos, avô de 2 netas, isso me traz uma experiência de que quem é o maior, talvez o único responsável para fazer com que a comunicação seja recebida. É você quem emite a mensagem. Se você se propõe a emitir a mensagem, você precisa assumir a responsabilidade do entendimento dessa mensagem. Então, você também precisa entender que o fato da pessoa não estar te dando atenção, o fato da pessoa não estar praticando a escutatória, pode ser, em grande parte, problema seu. Por que problema seu? Seu mesmo, seu comunicador, o problema é seu. É você. Por que é você? Porque quantas vezes a pessoa dispersou porque não está gostando, ou não está entendendo, ou não está captando a sua mensagem. Então é importante que você avalie como está a sua transmissão da mensagem. E aí tem uma característica, realmente pode ser por conta da concorrência desleal. Por exemplo, eu dou aula em uma instituição e eu acredito que 99% das instituições tenham um concorrente na esquina do lado de fora do campus universitário, que é o bar, o botequinho, que serve aquele churrasquinho, que serve aquela cervejinha. E aí, quando você dá aula, nos primeiros horários, antes do intervalo, a turma está desesperada, porque muitos chegaram do trabalho, principalmente quando a aula é à noite, né? Estou pensando na faculdade, na aula à noite. Muitos chegaram direto do trabalho, nem foram em casa jantar. Isso em momentos normais, tá, pessoal? Não nesse momento agora que a gente tem um foco muito grande em aula, foco absoluto, aliás, nem é muito grande, é um foco absoluto em aulas à distância. Mas em épocas normais, é comum que o seu aluno chegue na sala de aula com muita probabilidade de se dispersar, porque ele está com fome, ele está cansado, ele trabalhou o dia inteiro, ele traz as coisas do trabalho para a escola, que ele está vindo imediatamente de lá, e aí você tem muita concorrência. Aí ainda tem os aplicativos de mensagem, e ainda tem o aluno querer ouvir uma música, e aí ele fica de foninho de ouvido, e um foninho de ouvido prestando atenção na música, e outro foninho de ouvido prestando atenção em você, e aí você acaba tendo exatamente muitos concorrentes. Quando se tem muitos concorrentes, aí eu digo que o professor, o comunicador, precisa utilizar dispositivos contra bobeira. E o que é dispositivo contra bobeira? É algum artifício, alguma artimanha para fazer com que o aluno deixe de lado aquele equipamento, ou aquele pensamento, ou aquela situação que é distanciador. Ele vai distanciar o aluno do seu conteúdo. E é aí que entra onde a gente diz que o professor tem que rebolar. E, literalmente, o comunicador precisa rebolar para que as pessoas que estão no seu campo de recepção de mensagem realmente
estejam engajados em receber a mensagem. E até isso é responsabilidade de quem? É responsabilidade do comunicador, é sua responsabilidade. Por que que essa responsabilidade é sua? Porque é você que tem a mensagem para passar. É muito. Um dia desses, eu conversando com um líder de uma empresa onde eu ministro, faço lá uma consultoria, isso, na verdade, tem alguns anos, tá? E aí, eu fui entender o perfil daquele líder, e aquele líder me disse o seguinte, é algo que é preocupante para uma liderança precisa ter esse cuidado, e esse líder me deixou até preocupado com esse processo, por quê? Ele me disse o seguinte, o professor, eu sou daqueles que falo uma vez só, e aí eu falo uma vez só, e o caboclo precisa fazer. E aí, imagina num setor de contabilidade, num setor contábil, um colaborador novo, onde o líder fala para mim, eu tenho esse perfil de falar uma vez só. Gente, é sabido que o ser humano, para aprender, ele requer repetições, várias repetições. Um ser humano, uma pessoa com sistema neurofisiológico absolutamente normal, requer de, no mínimo, 6 a 7, a no máximo 9, 10 repetições para aprender algo. E aí a gente pega como base, por exemplo, a questão do aprendizado de direção, tirar a habilitação nacional para poder dirigir um veículo. Quantas aulas são exigidas para que o indivíduo vá para o exame? Depois de todas as aulas exigidas, todos os cursos feitos, ele tira a habilitação provisória, o que foi maravilhoso, foi fantástico, uma percepção legal importante de que o aprendizado leva tempo. E aí ele fica com uma provisória por 1 ano. Tomara a Deus que essa pessoa dirija realmente de vez em quando, para em 1 ano ele ter a prática de receber a carteira, a habilitação definitiva. E aí tem um líder como esse que vira para mim e fala assim, eu falo uma vez só. Qual é a responsabilidade do líder? É fazer com que a sua equipe realmente receba a informação. Então, o líder, ele precisa ensinar a sua equipe a praticar a escutatória. E ele também precisa praticar. Por quê? As pessoas dão sinais, os seus colaboradores dão sinais de escutatória. Os seus colaboradores dão sinais de que está faltando informação. Um outro sinal muito interessante de que está faltando comunicação é quando um cliente no setor de vendas, por exemplo, numa empresa, num varejo, aquele cliente, ele entrega para o consultor, para o vendedor, uma objeção. O que é uma objeção de venda? Quando eu não quero comprar aquele momento, eu faço uma objeção, eu peço algumas orientações, eu falo que eu vou pensar, eu dou uma desculpa daqui, uma desculpa dali. O que é uma objeção? A objeção está dizendo nas entrelinhas para o consultor, para o vendedor, que o cliente quer mais informações, que o cliente quer entender melhor o processo de compra, que o cliente quer que realmente o vendedor ou o consultor me dê para ele mais informações sobre o processo. Então, é importante que você avalie que a escutatória, ela está em todas as áreas da sua vida, absolutamente todas. Por quê? Porque você pode usar a prática da escutatória quando você é liderado e quando você é líder, quando você é professor e quando você é aluno, quando você é pai e quando você é filho. Você precisa aprender a arte de ouvir. E a arte de ouvir vem de um processo até simplista demais. Vamos analisar a anatomia do corpo humano, né? Vamos pensar nos órgãos do corpo humano. Todos nós temos 2 ouvidos e uma única boca.
Por que que eu tenho uma única boca e dois ouvidos? Porque eu preciso usar mais os dois ouvidos. Eu estou antenado em todos os lados. O radar auditivo, por isso que é do lado, porque precisa captar todas as ondas mecânicas do som. E eu tenho só uma boca direcionada para frente. Por quê? Porque eu preciso captar essas ondas mecânicas da informação para depois eu imprimir a minha opinião. Ou seja, pode acontecer também o contrário. Pode ser que eu esteja imprimindo a minha opinião, porque eu aqui nesse momento, como professor Arnaldo, gravando esse vídeo, eu estou aqui só falando, eu não estou ouvindo nesse momento, mas eu ouvi tanto sobre isso que eu resolvi ajustar esse conteúdo que eu venho captando, que eu venho entendendo no processo de pesquisa, de treinamentos há tantos e tantos anos, professor há mais de 15 anos. E aí eu venho escutando essas necessidades e eu falei, cara, eu preciso falar sobre escutatório. Então eu estou aqui agora falando, porque eu já ouvi, e eu captei todas as ondas que chegaram para mim e transformei isso que eu ouvi num conteúdo para você aplicar. Isso faz com que você assuma a responsabilidade a partir desse momento de efetivamente você entender o processo de comunicação. E aí tem uma outra característica que é também bastante interessante, um outro local, uma outra forma de aplicar. Minhas amigas e meus amigos, aplicar a escutatória no relacionamento amoroso fará toda a diferença na sua velhice, na sua idade mais avançada. Você vai aprender que ouvir o cônjuge é uma arte, mas é uma arte muito bem pintada. Os relacionamentos são duradouros quando existe a paciência em ouvir o outro, em perceber o que o outro está dizendo. E aí a escutatória passa por um processo familiar, passa por um processo emocional, passa por um processo de, na família, você está envolvido emocionalmente. Na empresa, pode ser que não. É muito comum que na empresa você saiba gerenciar as emoções e você se mantenha distante do processo de gestão, do processo de resultado. Mesmo assim, é preciso, desculpem, é preciso que você pratique a escutatória. Existe no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen R. Covey, que diz o seguinte: primeiro compreenda para depois ser compreendido. Inclusive, eu tenho no meu canal YouTube um vídeo explicando os 7 hábitos, e esse hábito, primeiro compreenda para depois ser compreendido, diz o seguinte: primeiro você precisa captar as ondas mecânicas do som, do que as pessoas dizem, do que as pessoas pensam, do que as pessoas fazem, para você entendê-las, para você compreendê-las. E ao compreendê-las, entra a segunda etapa do hábito, de um desses hábitos das pessoas altamente eficazes, que é o fator fazer-se compreender. Minha amiga, meu amigo, muito mais fácil será de alguém te compreender, te dar atenção, te ouvir, muito mais fácil quando ela percebe que você teve a preocupação, que você teve a atenção em compreendê-la em primeiro lugar. Pense num cliente que chega muito nervoso para fazer uma reclamação na sua empresa. O que é altamente indicado nesse momento?
convide o cliente para contar tudo o que ele tem para te contar, de preferência num lugar reservado, de preferência sentado e de preferência onde você possa oferecer-lhe um copo de água. Não para ele acalmar, mas para ele se sentir bem atendido. Um lugar reservado, um lugar onde ele se sente e um lugar onde ele possa tomar um gole de água, tomar um copo de água fresquinha. Porque o cliente está nervoso, ele está enraivecido, ele foi mal atendido por alguma razão. Você ainda não sabe o que é. O que você vai praticar nesse momento? A escutatória. Você vai antenar-se, você vai ligar as suas antenas para ouvir o que o cliente tem a dizer. Quantas e quantas vezes eu, recentemente, interrompi uma pessoa pelo 0800, porque a pessoa não para de falar. Fala. Você liga para fazer uma reclamação. Eu liguei recentemente, 2 semanas, para fazer uma reclamação de uma conta telefônica que era para vir R$150, veio R$937. Aí eu liguei com muita educação, com muito cuidado, e a pessoa falando, falei, eu tive que interromper, você me dá licença? Ela não deu licença. Eu falei, escuta, e eu tinha anotado o nome dela, porque eu anoto o nome das pessoas. Eu anotei o nome dela e falei o nome dela. Ô, fulano, por gentileza, eu quero que você... Vamos aproveitar que essa gravação, essa ligação é gravada, e você me deixa falar também? Ela, sim, senhor, desculpa. Eu falei, bom, muito obrigado por me deixar falar. Por quê? Eu, como cliente, quero ser compreendido. E eu tenho certeza que você já passou por isso. Quantas e quantas vezes você já passou por isso? Quantas vezes você teve que observar um processo de atendimento ao cliente de maneira que você realmente tivesse que tomar uma atitude para que alguém te ouvisse? Cara, eu preciso ser ouvido. E aí, se eu quero ser ouvido, eu preciso ser ouvido para gerar um retorno do meu processo, do meu procedimento, é importante que eu interrompa a pessoa para que ela me ouça. Então, quando você se põe no processo de atendimento, quando você se posiciona como o atendimento ao cliente e o cliente chega nervoso, ouça o cliente. Pessoal, quando você para ouvir o cliente, você está efetivamente contando o que para o cliente? Meu amigo, minha amiga cliente, você é uma pessoa importante no processo corporativo. Eu te dou importância no processo corporativo. É a mesma coisa que você passa como mensagem quando você ouve o seu cônjuge, quando você ouve o seu filho, quando você ouve o seu liderado, quando você ouve o seu cliente, quando você ouve o seu aluno, quando você ouve. E ouvir é muito importante que você passe a percepção de ter ouvido, de ter prestado atenção. Tem uma frase de um educador brasileiro que diz o seguinte: quando você apreende o aprendido, esse conteúdo passa a ser seu e você pode fazer o que quiser com ele. Então, vamos transformar isso em escutatória. Quando você entende, compreende o que lhe foi dito por um cliente, pelo seu filho, pelo seu cônjuge, pelo seu colaborador, pelo seu eleitor, por quem quer que seja, você escutou, ouviu, apreendeu para você aquela mensagem, essa mensagem passa a ser sua. E aí tem um ditadozinho, uma brincadeira, né, de filme, que é muito dito por aí. Tudo que você disser poderá e será usado contra você no tribunal. Quando eu faço os treinamentos corporativos para a equipe de vendas, eu digo muito isso para eles. Falo, você precisa estar com a mente focada no seguinte: quando você fizer perguntas para o cliente, ouça o seu cliente por quê,
porque tudo que ele disser poderá e será utilizado na hora do fechamento da venda. E aí você pensa o seguinte: um filho que sabe se comunicar, que sabe persuadir o pai ou a mãe, ele domina a comunicação de forma linda, de forma maravilhosa. Por quê? Porque, por exemplo, quando a sua filha ou o seu filho quer conquistar alguma coisa, como eles chegam para conversar com você? Paizinho, mãezinha, te amo. E aí o coração já amolece, não é não? Por quê? Porque o filho tem o dom da oratória, principalmente quando é para um objetivo próprio, uma conquista, conquistar alguma coisa, receber alguma coisa. Ele tem o dom da persuasão. A oratória é muito ligada ao processo de persuasão, lógico, porque apesar do processo de comunicação, o texto, o conteúdo ter uma participação pequena no percentual, é lógico que o jeito que a sua filha fala, o seu filho fala, mãezinha, paizinho, eu te amo, tá tudo bem com você, aí você já logo pensa, o que você está precisando, né? Por que que isso acontece? Porque você está antenado no perfil de comunicação do seu filho e você já se antecipa ao processo de pedido, de alguma conquista, de atingimento de algum objetivo por parte dele. E já aconteceu comigo de o meu filho chegar, ou a minha filha chegar, e alguns dos meus filhos chegarem e falarem, e aí, papai, tudo bem e tal, eu pensar comigo e não falar nada. Pô, o que ele está querendo? E aí eu abençoar o meu silêncio. Por quê? Porque ele não queria nada naqueles momentos. Aconteceram algumas vezes de não querer nada, de só vir dar um abraço, dar um beijo, falar que me ama e ir embora, sem querer nada. Posso até não ter percebido se isso era uma estratégia de longo, médio prazo, porque aí o coração já amolece. Mas naquele momento efetivo, ele veio simplesmente para me dar um beijo, para me falar que me ama, para me dar um agrado ou para me receber do dia de trabalho. Às vezes, quem sabe você já passou por isso, né? E aí, realmente, você descobriu que o seu filho ou a sua filha não queriam nada, simplesmente queriam te dar um abraço. E aí, eu pratiquei a escutatória, a minha percepção, todo esse aparato que eu tenho, que é extremamente tecnológico, de captação de ondas, transmissão dessas ondas mecânicas em ondas elétricas, para que o meu cérebro, através dos neurotransmissores, entendam que uma letra, uma palavra que bateu lá no martelinho, vira. Cara, você tem, eu tenho, todos nós temos um aparato enorme, tecnologia de primeiríssima, e às vezes deixamos simplesmente a impressão ou aquele momento transformar um processo de comunicação que poderia ser saudável numa situação constrangedora. Por quê? Ao falar para o seu filho, e aí, o que você quer? O que você está querendo? E às vezes até em tom irônico, ele vai falar assim, olha, papai, é assim que você me enxerga, que eu só venho te dar um carinho quando eu preciso de alguma coisa? Pode até ser que tenha a característica de fazer isso, mas ele pode usar isso contra mim no tribunal. Então, pessoal, é extremamente importante que você avalie o seguinte: como tem sido a sua comunicação, como você tem se expressado, e se você tem se expressado depois de ter compreendido as pessoas. Lembrando que no livro do Stephen R. Covey, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, disse que você, ao compreender a pessoa, ao entender o processo de comunicação das pessoas, você se embasa de fundamentos para sua argumentação ou para sua contra-argumentação. Por que que vocês acham que acontece com muita... que é muito comum acontecer
nos debates políticos que cada um fala num momento. Ou seja, primeiro eu preciso ouvir o que o concorrente, o oponente, está falando até o final. Porque quando eu ouço o oponente até o final, eu vou contribuir mais para que a comunidade, para que o espectador ou telespectador, para que os jornalistas realmente recebam uma informação de qualidade. É o que deveria acontecer. Se não acontece, pelo menos o formato do debate contribuiu para que acontecesse. Agora, se as pessoas contribuem ou não, então aí já são outros 500. O fato é, ao ouvir, ao você praticar a escutatória, você está entregando a chance, a possibilidade das pessoas receberem melhor a sua comunicação. E aí eu quero direcionar esse assunto agora para o meio de pares, né, colaboradores entre si, por exemplo. É muito comum a gente falar da comunicação entre líder e liderado, entre pai e filho. Eu já falei do cônjuge, né, mas o cônjuge tem o emocional aí interferindo ou participando do processo. E aí eu quero que você perceba o seguinte: quando você fala entre pares, o que são pares? Né? São as pessoas que trabalham junto com você e estão no mesmo nível profissional. Por exemplo, quando eu me comunico com professores, eu estou comunicando com professores, com pessoas que são meus pares profissionais. Então, eu preciso ter um entendimento do processo, principalmente se eu preciso deles para alguma coisa. Eu, uma vez, fazendo um curso direcionado a professores, um curso de docência, uma pós-graduação em docência, eu fui convidado a participar como aluno. Depois eu participei desse mesmo curso em outro formato como professor, principalmente levando as ferramentas da programação neurolinguística, que hoje eu trato como neurofalar, né, que é o formato do meu treinamento corporativo, acadêmico e pessoal. Eu fui chamado para ser aluno, para participar do curso. Realmente um curso de altíssima qualidade, de altíssimo nível, professores de altíssima qualidade. Só que uma coisa me incomodou. E eu fiz só o primeiro módulo daquele curso. Depois de algum tempo, eu finalizei os outros 3 módulos. Mas uma coisa me incomodou naquele curso. Todos os colegas que faziam, por isso que eu resolvi falar sobre pares, todos os colegas que estavam fazendo a aula junto comigo eram professores. São ainda professores, estão todos vivos. São todos professores. Espero que eles não me ouçam. Né? E aí, eu não estava, e aí eu vou falar no negativo mesmo, que estava insuportável o participar como aluno junto com outros professores. E aí, eu vejo que isso acontece na empresa. E aí eu já vou falar por que isso acontece na empresa. Qual que é a postura de um professor quando ele está como professor? É a postura de pedir que as pessoas o ouçam. É a postura de perceber e de falar para a equipe, para a turma, para os seus alunos, que é preciso que eles ouçam. Então, eu quero que eles pratiquem a escutatória comigo, porque eu estou dando aula. Aí, quando junta 10, 20 professores e se sentam na cadeira de aluno, esses professores se tornam alunos. E isso me incomodava muito. E aí a gente estava numa sala de metodologia ativa. Sala de metodologia ativa estimula, porque é para isso mesmo, ela estimula o contato e estimula a troca de ideias. Só que tem um detalhe, eu preciso dessa troca de ideias quando eu sou autorizado, quando o professor pede que eu faça algum exercício, que eu faça alguma dinâmica, e que eu...
Porque o professor, em algum momento, vai pedir que eu faça alguma atividade. Por isso que estamos numa sala de metodologia ativa. E aí os professores agindo, se comportando como alunos e conversando entre si. E aí um colega de cá com um colega de cá queriam conversar entre eles e eu várias vezes pedi licença, falei assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos trocar de lugar, que aí vocês ficam mais pertinho entre vocês e vocês conversam. E aí eu trocava de lugar, mas aí eles parece que trocavam de parceiro para conversar, que aí queria conversar com o outro, o que estava de cá, que estava conversando com o de lá, voltou para cá, queria conversar com o de cá. E eu incomodado com aquilo. Por quê? Porque eu praticando a empatia, eu estava vendo aquele doutor, vários doutores em educação, pessoas altamente renomadas, dando a sua aula e incomodado com a falta de interesse daqueles que estavam ouvindo, que eram professores. Então, pessoal, é importante que você avalie a posição em que você está e como você vai e deve praticar a escutatória. Aí eu vou colocar agora aquela situação da liderança da empresa, que eu também percebo isso. Faço uma reunião com os colaboradores para passar, por exemplo, um treinamento, né? A gente vai trazer um treinamento de segurança no trabalho. E aí você junta toda a equipe operacional, que é aquela equipe chão de fábrica, você junta 30, 40 numa sala de aula e vai lá dar um treinamento para eles sobre segurança, e vai falar sobre EPI, e aí é interessante que a pessoa da empresa de segurança precisa dar show, precisa realmente contornar aquela situação toda, aquele monte de gente querendo conversar, querendo se dispersando, fazendo piadinha um com o outro, uma brincadeira e tal. Legal. Eles estão ali com o processo de liderança, passando informação, e legal. Quando no dia seguinte você vai fazer o treinamento para os líderes, que são líderes e sabem da dificuldade da comunicação, e sabem que é preciso rebolar muito para que o grupo que está sentado, aquela equipe que está sentada ouvindo, ou que está recebendo a informação, precise efetivamente de atenção, de concentração. E aí vai o consultor, esse que vos fala, fazer uma reunião com a liderança. E aí você vê 5, 6 pessoas, 10 pessoas, falando conversinha paralela e querendo atender o celular. E aí acredito que todo o resto é muito mais importante do que aquele contexto da informação que é passada. Eu quero que você analise em que posição você está. Em dados momentos, você está na posição de comunicador e você quer que as pessoas escutem. Para isso, você precisa rebolar, para você fazer com que as pessoas realmente escutem você. Você precisa ter um conteúdo legal, você precisa ter uma expressão legal, você precisa trazer ferramentas que realmente estimulem, aguçem o visual, o auditivo, o sinestésico das pessoas. Quantas vezes eu parei uma atividade em sala de aula, no andamento do conteúdo, para dar um ativador. E aí o ativador, tiro todo mundo da cadeira, põe todo mundo em pé, faça uma atividade, senta todo mundo, vamos continuar. Isso é extremamente produtivo para a escutatória do seu aluno, para a escutatória da equipe que está te aguardando, te ouvindo, ou aguardando o seu conteúdo. Isso é extremamente rico. E aí, tem hora que você está sentado no banco do aluno. Tem hora que você está recebendo o treinamento. Nesse momento, é importante que você tenha uma postura de líder que está se capacitando. Como agora, nesse momento. Você é um líder que está se capacitando. Você é um líder que sentou-se à frente desse vídeo e você está se capacitando. Isso é de suma importância, isso é estritamente intrínseco para você, isso faz parte da sua evolução. E aí você tirou agora 45, 50 minutos para ouvir alguém falando. E eu imagino que você tenha conseguido se colocar em várias das minhas percepções, em várias dessas situações que eu coloquei,
Por quê? Ou você é professor, ou você é aluno, ou você é marido, ou você é esposa, ou você é colaborador de uma empresa, ou você é líder, ou você é alguém que tem colegas lá no futebol, que de vez em quando você quer bater um papo com eles, ou você é alguém que recebeu pessoas em casa e que você tem vontade, às vezes, de falar alguma coisa e ninguém está te ouvindo, porque no social isso também acontece, né? Numa reunião social, as pessoas estão dispersas. Então, para você chamar a atenção de alguém, você precisa estar com uma dinâmica de comunicação que realmente chame a atenção das pessoas. Ou seja, em que situação você se posiciona, e eu quero muito que você pense. Você está efetivamente entendendo o processo de comunicação que perpassa a qualidade da comunicação, perpassa por ouvir, por entender e por processar aquilo que você ouviu, aquilo que você apreendeu. Tudo que vem do seu entorno, você pode apreender e passa a ser seu. E esse conteúdo que passa a ser seu, ele te dá o direito de uso. Esse conteúdo agora, que você está ouvindo, eu ouvi, eu li, eu estudei esse conteúdo em diversos mecanismos, em diversas fontes. E esse conteúdo é meu. E agora que esse conteúdo é meu, eu estou aqui transmitindo esse conteúdo para você. O mesmo pode acontecer com você. Você pode acompanhar a minha trajetória do neurofalar e chegar no último degrau da trajetória e falar assim comigo. Falar, cara, esse conteúdo é meu, eu também vou entregar esse conteúdo para quem eu acredito que seja importante entregar. E aí eu vou contar uma última situação, um último caso onde eu fui extremamente egoísta. E eu falei isso para a irmã Rita Saturno várias vezes. A irmã Rita Saturno, ela é então diretora de uma escola aqui na cidade onde eu moro, Araxá, Minas Gerais, no Jardim da Infância Lar Santa Terezinha, onde os meus filhos estudaram, os 4 que moram comigo, que moraram comigo aqui em Araxá, os 4 estudaram lá. E o que eu fiz? Eu entendendo a dinâmica de comunicação das professoras, que realmente lá eram só professoras, eu fui lá e propus para a irmã Rita, para a diretora da escola. Falei, irmã Rita, quero te propor uma parceria. Eu, como voluntário, eu quero oferecer para as suas professoras um treinamento sobre o neurofalar. E aí ela falou, opa, o que é isso? E eu contei para ela o que era isso, e eu fiz durante 6 anos, eu fui voluntário na escola, fazendo reuniões, treinamentos a cada 6 meses, com todas as professoras, envolvendo os pais, envolvendo as outras irmãs, envolvendo toda a comunidade da escola, porque ainda tinha o Lar Santa Terezinha. E aí eu fiz durante 6 anos, praticamente 12 treinamentos, onde foi como voluntário. Para quê? Porque eu quis, naquele período de tempo, passar para aquelas professoras a técnica de comunicação que os meus filhos usavam em casa, que os meus filhos recebiam em casa. Por isso que eu dizia para a irmã Rita, eu sou egoísta em te dar esse presente, em dar esse presente para a sua equipe. Por quê? Porque eu estou fazendo isso porque os meus filhos estudam aqui. E aí eu quero que eles pratiquem uma audição, uma escuta, da mesma forma que eles têm em casa. E aí isso vai ter mais resultado, para eles isso vai dar mais resultado. E as professoras vão poder usar essa ferramenta com todos os alunos, com todas as pessoas e para o resto da vida delas. E aí eu vos pergunto, essas professoras que receberam esse conteúdo durante 6 anos, algumas mudanças, né, mudavam de vez em quando e tal, será que elas apreenderam para elas esse conteúdo?
De uma coisa eu tenho absoluta certeza. A irmã Rita, sim, ela assimilou isso para ela. Sabe por quê? Porque depois que ela foi embora daqui de Araxá, eu já fui como voluntário lá na escola onde ela é diretora hoje, no interior de São Paulo, em Piracicaba, no Instituto Baronesa de Resende. Eu fui lá 3 vezes ou 4 vezes, agora eu não lembro, como voluntário para falar com os outros 100 professores de lá sobre a escutatória, sobre o neurofalar, sobre essa trajetória de comunicação que você está recebendo aqui agora. Minha amiga, meu amigo, nós estamos chegando ao final de mais um bate-papo. E eu quero mesmo aqui, eu tenho aqui uma colinha ali, ó, de algumas coisas que eu tenho que lembrar, né? Primeiro, eu quero saber se você gostou. E se você gostou, compartilha, clica, se inscreva, faz tudo que precisa, compartilha o vídeo, que é só você copiar o link, a URL, compartilhar com alguém. Por que que eu quero compartilhar com o máximo de pessoas esse conteúdo gratuito? Porque a minha missão como professor, o meu foco como professor é fazer com que centenas e milhares de pessoas se transformem com a comunicação, que façam parte dessa comunidade transformadora. Por quê, pessoal? Porque a comunicação transforma, porque a transformação gera o hábito, e o hábito é gerado com a prática. E eu quero te convidar para vir praticar comigo nos nossos próximos 297 vídeos, 300, 200, 500, 2.000 vídeos, que essa vida ainda vai me proporcionar fazer para te entregar esse conteúdo de qualidade. Um grande, forte e fraterno abraço. Te encontro no próximo vídeo. Até lá!